Dê uma olhada neste mapa da Lituânia. Eles têm uma fronteira bem normal, sem enclaves estranhos e linhas bem definidas. Mas quando você dá um zoom no sul, encontra algo bem estranho. É um enclave, e por falta de uma palavra melhor para descrever, uma espécie de saliência que entra na Bielorrússia. Chama-se, e eu provavelmente vou pronunciar errado, de Diveniskis. Isso contrasta com outras fronteiras menos retas deles, como Miela-Genai, porque a área que a conecta ao restante da Lituânia é incrivelmente estreita, quase como um corredor de terra dedicado. Depois que percebi isso em um mapa, comecei a pesquisar um pouco para tentar descobrir o motivo. É assim que as coisas são, e acontece que a história por trás disso é bem interessante, então neste vídeo vamos descobrir o que é. Na semana passada fiz um vídeo sobre os nomes dos países europeus e esqueci que os países bálticos existiam. Me desculpem por isso, nesta semana, há um vídeo dedicado a pelo menos um deles. Por que eles controlam essa terra que, por instinto, pertenceria aos vizinhos de Belarus, estando ligada só por uma faixa estreita? A resposta curta: história, principalmente ligada ao antigo grão-ducado da Lituânia e depois à União Soviética. Então vamos aprender sobre isso. A região de Diveniskis foi mencionada pela primeira vez em 1385. Ela foi criada em torno da propriedade de um nobre lituano chamado Mykolas Mingaila. Mais tarde, ela foi transferida para o controle da família Gostaltai, cujo brasão é esse escudo vermelho super legal com dois elementos em forma de V em branco, bem diferente do brasão da cidade nos tempos modernos, adotado em 2006, que é azul com duas ferraduras douradas conectadas. Naquela época, em 1385, o grão-ducado da Lituânia estava começando sua ascensão ao poder e passou a controlar enormes partes do leste europeu, depois se unindo à Polônia para criar a comunidade polaco-lituana, que em certo momento foi o maior país de toda a Europa. E dentro do grão-ducado, apesar de seu pequeno tamanho, Diveniskis parecia continuar relevante. Dizem até que, depois que a igreja local foi construída no século XVI, a grã-duquesa Bárbara Radziwiłł costumava viajar até lá para rezar e participar dos serviços religiosos. E religião é, na verdade, um tema interessante em relação a esta cidade ou vila. Na verdade, de acordo com o censo de 1897, em certo momento, 75% da população da vila era judaica. A cidade possuía duas sinagogas e predominava a cultura judaica. Ruínas de um antigo cemitério judaico ainda podem ser encontradas lá, com lápides esculpidas com palavras em hebraico. Todos foram mortos ou expulsos durante a Segunda Guerra Mundial na Lituânia. Mas isso não impediu que a população local continuasse etnicamente mista, sendo alguns lituanos, outros poloneses e alguns também bielorrussos. Agora, como você deve saber, se é fã de história, depois que começou o colapso da comunidade polaco-lituana, esses territórios foram lentamente divididos pelas três potências vizinhas, Prússia, Rússia e Áustria, cada uma ficando com uma parte. Isso durou muito tempo, mais de 100 anos. Desde 1795, Polônia e Lituânia foram apagadas do mapa, só retornando após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. A Lituânia, especificamente como região, também foi anexada pelos russos e, junto com o que hoje é a Bielorrússia, passou a fazer parte diretamente do território do Império Russo. A Lituânia recuperou a independência em 1918, mas parecia que eles, junto com a Polônia, estavam condenados a continuar enfrentando a fúria de seus dois vizinhos, a Alemanha a oeste e a Rússia a leste. Quando a guerra estourou em 1939, a Polônia foi invadida por ambas essas nações, e a Lituânia e as outras nações bálticas logo sofreriam um destino semelhante em momentos diferentes. O leste da Polônia, incluindo a região de Vilnius, que a Polônia controlava durante esse período, e vamos entender o motivo um pouco mais adiante no vídeo, foi anexado pelos soviéticos, e logo depois, em 1940, as três nações bálticas também foram, quando a URSS reorganizou seu território após a vitória dos bolcheviques em seu conflito interno. Diveniskis
foi atribuída à República Socialista Soviética da Bielorrússia em 1939. Em abril de 1940, as autoridades soviéticas deportaram muitos moradores da cidade para a Sibéria, conforme suas estratégias de deslocamento populacional, para controlar melhor os territórios. Mas como essa região virou parte da Lituânia? Segundo uma lenda local, altos funcionários do Kremlin se reuniam com Stalin para redesenhar as fronteiras da União Soviética. Enquanto faziam isso, o cachimbo de Stalin permanecia sobre o mapa, pois ninguém ousava tocá-lo. Os cartógrafos teriam desenhado uma linha ao redor dele, fazendo com que o território fosse anexado pela Lituânia. Acho que, se olharmos de um certo ângulo, realmente tem um formato meio parecido com um cachimbo. Claro, isso não é verdade, é só uma lenda que as pessoas inventaram. A história real é um pouco diferente. Relatos mais confiáveis nos dizem que autoridades locais lituanas, cientes da etnia mista da cidade e da presença significativa de lituanos vivendo ali, entraram em contato com o Kremlin solicitando que Diveniskis fosse incorporada à Lituânia, ou melhor, que fosse devolvida à Lituânia, já que a região fazia parte historicamente do Grão-Ducado. Claro, esse argumento provavelmente poderia ser usado para anexar uma grande quantidade de território, principalmente na Bielorrússia, mas a questão é que ainda vivem lituanos étnicos ali. Surpreendentemente, a URSS concordou. Segundo eles, a transferência territorial era parte de uma política maior de alinhar fronteiras estaduais com populações étnicas para criar repúblicas mais coesas e homogêneas. Isso contrasta com o que sabemos da história. Eles moveram populações étnicas de suas terras natais, substituindo-as por russos para controlar melhor os territórios. A URSS mantinha fronteiras abertas entre seus Estados-membros, o que era irrelevante para os soviéticos e trazia algum consolo aos locais. E, independentemente do motivo, em 6 de novembro de 1940, Diveniskis tornou-se um saliente lituano de 207 km². Acho essa palavra melhor que protuberância. Cercado e avançando cerca de 30 quilômetros dentro do território bielorrusso, em seus pontos mais estreitos, o apêndice lituano tem menos de 3 quilômetros de largura. Essa transferência não foi única. 2 outros pedaços de terra foram anexados junto com ele, como mostra este mapa. A área de Vilnius, atual capital, também foi devolvida à Lituânia. Um ano antes, Belarus ofereceu voluntariamente entregar quase 3.000 km² de terra, com 80 mil pessoas vivendo neles. Antes disso, a fronteira lituano-soviética seguia ao longo de, novamente, vou pronunciar errado, Salsininkalai, deixando muitas terras povoadas por lituanos no território da Belarus, já controlada pelos soviéticos. Curiosamente, Letônia e Estônia tiveram resultados opostos, perdendo terras que a Rússia anexou, e assim, o antigo território do Grão-Ducado da Lituânia foi devolvido à agora República Socialista Soviética da Lituânia. Com o colapso da União Soviética e a independência dos países a leste da Cortina de Ferro, a Lituânia também se tornou independente e manteve essa faixa de território até sua vizinha Belarus, agora também independente. Bem, acho que a independência de fato deles em relação à Rússia é questionável, mas você entende o que quero dizer? Hoje, a região é conhecida localmente como o Apêndice. O corredor que a liga ao resto da Lituânia é cercado por cercas de segurança. Só há uma estrada até lá, com curvas características. Em certo ponto, você fica a apenas 3 metros da fronteira com Belarus. Curiosamente, a Lituânia mantém um controle de fronteira no início da estrada, tornando Diveniskis praticamente uma ilha. Ela é cercada pela fronteira de Belarus e isolada do resto da Lituânia, mesmo onde há conexão. Matthias Schwarzer, colega criador do YouTube, já fez um vídeo sobre isso há alguns meses e foi até lá. Se achou interessante, assista ao vídeo. O link está na descrição. Djveniskas se destaca na Lituânia por aparentemente não acompanhar a modernização do restante do país. Muitos artigos e reportagens sobre o local o descrevem como uma terra onde o tempo parou. E o que é mais interessante de tudo, na minha opinião, é o fato de que, embora a maioria das pessoas que vivem lá hoje sejam lituanas pelo passaporte, sua etnia é polonesa. De acordo com o censo de 1989, pouco mais de 60% das pessoas lá dizem ser de etnia polonesa, e algumas projeções apontam que esse número pode chegar a 80%. Hoje em dia,
O lituano mal é falado lá, a maioria dos habitantes da vila simplesmente fala polonês no dia a dia. Embora a Lituânia pudesse fazer uma reivindicação ousada de todo o antigo território do Grão-Ducado, o território de Vilnius poderia ser uma reivindicação mais razoável. Porque, e isso está relacionado ao motivo pelo qual a vila fala polonês, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no período entre guerras. A Polônia governou a região como estado fantoche da Lituânia Central antes de integrá-la à Segunda República Polonesa. Apesar de ter sido essencial para o antigo Grão-Ducado da Lituânia neste momento, Vilnius, a capital histórica da Lituânia, também tinha uma maioria da população de língua polonesa, com uma minoria lituana de apenas 2 a 3%. Isso se deve ao fato de que, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma guerra polaco-lituana, quando a Polônia invadiu e depois anexou Vilnius. Após a remoção da população judaica, juntamente com deslocamentos e migrações soviéticas, os lituanos se tornaram a maioria indiscutível na região de Vilnius como um todo. Em 1989, a participação cresceu de 2% na primeira metade do século XX para 40% e 2,5% em 1970 e chegou a 67% em 2021. Se conseguiram Jotavenisks de volta, que hoje é polonesa, por que não reivindicar toda a antiga região de Vilnius? As atuais fronteiras da Polônia, definidas após a Segunda Guerra Mundial, situam-se mais a oeste. Agora, esse território está dividido entre a Lituânia, que controla a Vilnius Ocidental, e a Bielorrússia, que controla a Vilnius Oriental. Neste cartaz de propaganda da década de 1930, a Lituânia escreve: "Lembre-se da Vilnius escravizada", mostrando um mapa reivindicando toda a antiga região. E embora eles tenham conseguido a cidade de Vilnius em si, a parte oriental da região continua sob o controle dos vizinhos deles. Até hoje, com exceção deste pequeno enclave. Outro mapa mostra a região da área de língua lituana em 1876, demonstrando como ela se estendia muito além das fronteiras do país, mas isso foi naquela época. De acordo com o censo de 2009 na Bielorrússia, havia mais de 19 mil lituanos étnicos na Bielorrússia, quase todos precisamente nesta região, mas eles ainda representam uma minoria nela, sendo principalmente habitada por bielorrussos. Não sei se há apoio significativo na Lituânia para recuperar essa terra, nem se isso faz sentido. Se cada país europeu reivindicasse terras que já controlou, haveria uma guerra total entre todos. O que você pensa? A Lituânia deveria manter essa vila, mesmo sendo um enclave cercado pela Belarus e com maioria polonesa? Eles deveriam ir além e anexar toda a região leste de Vilnius? Me diga o que você acha nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Obrigado aos meus apoiadores por me apoiarem diretamente e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral. A caneca do momento de hoje é de novo uma repetida, pessoal. Eu só estou pegando ela. Eu não faço ideia de quais eu já mostrei dessa vez. Neste momento, hoje é primavera. Quer dizer, tecnicamente é primavera, mas está muito nublado, muito cinza. Mas o sol continua brilhando dentro de cada um de nós.